Agora sim. Ok, então. Bom, espero que estejamos alguns mais. Temos assim uns 12 inscritos, mas alguns disseram que tinham dificuldades de vir hoje, por exemplo, alguma sessão, por isso é que é a gravação, não é? Mas esperemos que aconteça como a Paula, não é? Que então não possam, mas venham. Então, ok. De todas as formas, enviamos, não é? Enviamos depois. Espero que continue a funcionar bem este do e-transfer e para isto também são um bocadinho maiores. Temos aqui também a Gracinda, bem-vinda. Tarde. Ainda está a saborear a merenda. A merenda. Agora vamos a outra merenda, que é a merenda do holismo. E vamos esperar só 2 ou 3 minutinhos e bom, cá estamos no novo seminário e sempre é bom a gente manter este contacto. Paula, então o esposo fugiu, não é? Estas coisas do holismo, será? Ora, exatamente, não é assim Ah, uma temática que o atraia muito. E pronto, e olha, ok, ok. tá. Sim. Bom, houve também quem há pouco tempo me disse que queria entrar. Não sei, eu já lhe mandei o link, mas não sei se vai entrar, mas vamos ver. Pelo menos já está lá posto. E alguns ainda que iam fazer alguma coisa a mais. Mas pronto, estejamos menos, mas como digo, há aí uns 12 inscritos. E enfim. Aqui aparece o Amilcar, está numa procissão, não é? Aparece com o companheiro que é o São Francisco de Assis. Boa tarde a Boa todos. Boa tarde, tarde. Boa tarde. boa tarde, Amilcar. Como é que vai, Eu- Amilcar, como é que vai a holística dos iogurtes de soja? Está Vai, tudo, está tudo a correr bem, tudo a correr está tudo a bem. correr bem. Agora já Eu está. tenho que fazer dos dois, tenho que fazer também dos outros. Ah, está bem, está bem. Em casa não, temos que ser aqui democratas. Democratas, pois é, pois é. Olha, também se pode fazer gelatina de origem vegetal. Isso é muito fácil, aliás, de fazer, é rapidíssimo, de maneira Tenho que que, fazer aí um curso de culinária. bom, as minhas capacidades são limitadas, mas o suficiente para poder sobreviver até agora. Frei Rui, peço desculpa, Sim, diz. eu tenho, eu faço atendimentos para o Inatel e tenho, daqui a bocadinho tenho que sair. Já sei que está a gravar, não é? Sim, sim, já foi posto para gravar, sim. Está bem. Pronto, depois posso mandar. Recordem-me para saber os que querem, não é? Eh, mas depois para mandar. Eu queria, uma vez que não estou até ao fim, Sim, 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 também. Aí a metade da sessão desaparecem quase todos, mas eu fico a gravar. Podem estar seguros certos que eu fico a gravar. se para o futuro não acontecerá, julgo eu. Não há problema. Somos gente muito ocupada. Pronto. Então, sim, a duração já sabem que é de hora e meia. E eu queria introduzir pelo menos uns 10 minutinhos que tínhamos iniciais de meditação em silêncio, que vou também explicar. Para os que são do CEL, já é algo sabido, mas nem todos são do CEL, de maneira que explicarei um bocadinho mais devagarinho. 10 minutinhos de meditação e ao final, se temos uns 2 minutos também para despedida, também seria bom. Tem muito a ver com o tema que vamos tratar, não é? Com o paradigma holístico e especialmente com um acento na parte da espiritualidade. E pronto, vamos começar um bocadinho com a descrição do seminário. Portanto, um seminário mais, não é exatamente só conferência e curso. Eu gostaria que houvesse interação,
Gostaria que houvesse também até algum tema possível de debate, não é? Dentro da matéria temos que desenvolver. E leva o subtítulo de Aprofundando o Holismo. Já dei algum seminário sobre holismo, agora gostaria de aprofundar algumas coisas e, e com esse aprofundamento, pronto, que também fosse não só algo teórico, mas também prático. Um dos objetivos deste seminário é que possam utilizar o paradigma holístico para trabalhar na vida, no cotidiano, não é? Não só no caso dos problemas que a vida nos traz, mas também em geral como uma maneira de pensar, um enfoque para bom tratar dos problemas e das questões que sejam pertinentes na nossa vida, não é? Essa é também a ideia, não simplesmente algo pronto, imaginativo ou especulativo ou interessante, mas do ponto de vista teórico, mas também prático, que nos possa servir. Podemos tentar ver alguns exemplos, não é? Uma abordagem holística, digamos, dos problemas que se nos podem apresentar. Então, este seminário pretende um bocadinho aprofundar um pouco mais. Se algum não fez o anterior, bom, acho que será perfeitamente, digamos, integrável. Eh, e por isso, pronto, vamos ver em frente como é que a coisa se processa. Como sempre, já sabem, se houver algumas palavras, alguns termos, alguns conceitos, algumas categorias que não estão claras, então, por favor, digam e tentarei explicar o melhor possível. Bom, o seminário tem na base um texto meu publicado e não é necessário tê-lo, não é? Mas pelo menos queria indicar, alguns de vocês já têm. Esta é a edição portuguesa, Filosofia da Vivência Holística, e esta é a versão portuguesa. Vi uma versão espanhola, porque originalmente foi escrito em espanhol. Isto foi defendido em 2005 na Universidade UCA, Universidade Centro-Americana de El Salvador. E, portanto, desde esse tempo houve uma versão, bom, mais recentemente, não é? Em realidade, uma versão espanhola, mais recente, mas fizemos aqui uma tradução também em português. Não fui eu que fiz, foram tradutores profissionais. Devo isto também à solidariedade da Isabel Prata Coelho, que disse, não, não, isto convém que o público português possa ler também em português. E então, pronto, saiu há pouco. E há quem tenha interesse, fala um pouco comigo, porque isto são produções mais artesanais. Tenho outros livros publicados assim, editoras normais, digamos assim, mas esta eu queria também, aliás, fazer todo o livro exatamente porque tem lá conteúdos que eu acho que podem ser interessantes. Estou a pensar fazer também uma versão para livro, seria baseado, digamos, nesse, mas um pouco mais reduzido, não é? Há coisas que teriam que ser talvez tiradas, por isso é que eu tinha o interesse de fazer esta edição onde entrasse tudo, do princípio ao final, toda a temática tratada. Bom, então é isso que nós vamos tentar trabalhar, um paradigma chamado holístico, não é? Todo o mundo, como sabemos, hoje fala de holística, não é? Até há futebol holístico, tudo é holístico, mas depois, na prática, não se vê muito bem como é que isso também opera, não é? E não se vê muito bem esse paradigma, o que é, como é que funciona. Esta é uma tentativa, se calhar há outras melhores, não é? De tentar aprofundar o que seria este novo paradigma holístico, novo, velho, já vamos ver um bocadinho essa questão, mas recentemente como novo paradigma que pode ajudar em várias áreas também diferentes, não é? Não é só uma questão filosófica, não é só um paradigma filosófico, mas pode-se aplicar
a muitos âmbitos da nossa atividade científica, profissional e, como também pretendo mostrar, também cotidiana. Está muito unido ao tema da espiritualidade, já veremos porquê, não é? Porque, de alguma maneira, o paradigma, digamos, não é para ser somente uma questão teórica, discussão teórica, mas para ser aplicado, e então a melhor maneira, talvez, de trabalhá-lo seja através da espiritualidade, mas não quer dizer que não se possa utilizar de outra maneira. Lembro-me de algumas conferências que a gente leva a dar por estes tempos. Lembro uma vez, não era eu o orador principal, mas pediram uma participação e foi acho que é a Faculdade de Enfermagem, não sei se chamam faculdade ou escola de enfermagem, ali mesmo no Santa Maria, e havia vários médicos e, digamos, e acompanhantes de saúde que se intitulavam holísticos também. Portanto, e já foi há uns anos aqui atrás. Portanto, não é assim uma novidade tão grande. Quando trabalhei isto primeira vez, sim, ainda era um bocadinho desconhecido, agora já um pouco mais, felizmente. Mas acho que falta ainda um bocadinho mais de aprofundamento. Então é isso que nós vamos tentar explicitar, o que é que se trata e também alguns elementos importantes que têm no cartaz. No cartaz não tanto, no cartaz estão as datas, mas que eu mandei no e-mail, digamos, a explicar um bocadinho as sessões, não é? As sessões. Neste caso, hoje seria mais o tema mais introdutório, mas também acho que importante, não é? Que é ver os aspectos fundamentais desse holismo. Muito bem. E então, talvez pediria para tirarem o som, a não ser quando falem, para evitar assim alguns barulhinhos que possam interromper. Ok, então, a primeira, mais ou menos dito isto, vamos começar com os momentinhos de meditação, porque a meditação, de alguma maneira, ajuda a nossa mente a ficar uma mente mais receptiva, mais tranquila, não é? Certamente 10 minutos não é muito. Para algumas pessoas, talvez que não tenham muita prática, se calhar pode ser bastante, mas acredito que mais ou menos você já tem em grande parte já tem essas habilidades, não é? Por assim dizer. Se bem que a meditação é mais do que habilidades, não é uma técnica, como também depois tentaremos dizer. Vamos então um bocadinho ficar, tendo em conta que é espiritualidade holística e, portanto, este alinhamento, que se fala também tanto hoje, que seja alinhamento dos planetas, mas aqui alinhamos o que pode ser o nosso corpo, mente, espírito. Esta trilogia que se fala normalmente e que às vezes também não é tão fácil de definir, mas talvez o corpo esteja mais claro. Mas é importante, digamos, meditar com o corpo, ser conscientes que o corpo faz parte digamos, da meditação, ainda que pareça algo assim mais simples, da posição, da correção da postura, mas faz parte também digamos, da meditação, não é? Meditamos com o corpo, não somos uma cabeça aí a pairar no ar, mas temos corpo. E com os anos, às vezes, somos conscientes também das limitações desse corpo, mas pelo menos temos em conta que realmente somos isso, somos corpo. Portanto, uma questão básica que sempre indico é a questão da posição, postura correta, que é com, digamos, as costas bem retas, para que circule a energia. Já desde a antiguidade tem essa ideia, na Índia e em outras partes, dos chakras, ou
digamos, na China também, tem a ideia dos meridianos, e, enfim, como centros energéticos, eh, e também é lógico, um ponto de vista fisiológico, que, digamos, as nossas costas estejam retas para poder realmente circular energia de uma maneira tranquila e também recomendado, não é? Posição de estar a meditar assim dobrado, como muita gente faz, que às vezes não está com atenção e passa o tempo e fica. Pronto, isso supõe sobrecarregar os nossos órgãos internos, para as costas também não é saudável, enfim, e também não ajuda para a meditação. É isso. A meditação tem uma posição mais correta, por assim dizer, não é? Claro, 10 minutos é mais relativo, não é? Não é que seja tão importante, mas sim, sim tem a sua importância fazer a coisa bem, sejam 10 minutos, seja meia hora ou seja uma hora. Outro aspecto importante também é que os nossos pés, pernas, se estamos a meditar, digamos assim, sentado em banco, também podemos meditar com as pernas cruzadas, não é? Na tradição mais oriental. Mas estamos a meditar em banco, que os nossos pés estejam bem assentes no chão, não é? Não estejam assim no ar, estejam bem assentes no chão, a não ser alguém que tenha algum problema, por exemplo, agora com artrose, tem que ter a perna estendida para a frente para evitar problemas depois. Mas se não é por alguma causa assim desse estilo, é importante que os pés estejam bem assentes no chão, costas retas, como dissemos, e os olhos, há diversas tradições, não é? Há umas que fecham os olhos, talvez quando haja que fazer uma prática mais imaginativa, utilizamos a imaginativa, sim, é preciso ter os olhos um bocadinho mais fechados. Mas esta tradição, e que utilizo, e que já falámos alguma vez, que é a tradição Zen, trata-se de olhos semi-fechados, semi-abertos, como também há outras tradições. Também o yoga tem ambas, ou com olhos fechados, ou também semi-abertos, mas não olhar para a frente. Quer dizer, a nossa cabeça está como se fosse olhar para a frente, mas os olhos estão em diagonal, aproximadamente 45 graus, e olhando para baixo. O queixo ligeiramente retraído. É um pormenor importante porque permite o queixo retraído abrir bem as costas, não é? E não curvá-las, que é muitas vezes a tendência que há. Eu também recomendaria que não nos encostemos, digamos, à parte traseira da cadeira, às costas da cadeira, e que vamos fortalecendo estes músculos, não é? Que muitas vezes não fortalecemos e que nos ajudam na meditação, não é? O problema não tem que doer as costas, é questão de termos prática suficiente para que isso se supere. Vou a algumas indicações mais também, a questão da respiração, uma técnica muito antiga em muitas tradições, holística também é nesse sentido de integrar várias tradições e ver o melhor de cada uma delas. Observação da respiração do ar que entra e que sai é sempre uma maneira de ter a nossa mente atenta. Podemos contar, há técnicas de contagem, eu vou indicar, não é necessária. Há quem começa, por exemplo, a contar, mas depois deixa tranquilamente ao longo do período da meditação. Mas se a nossa mente está muito agitada, depende dos dias, não é? Às vezes está, pelo contrário, adormecida e outros dias está muito agitada. Então, a técnica da contagem ajuda-nos. E uma delas, há várias, mas uma delas é, ao inspirar, contamos tudo pelo nariz, não é? Fazemos pelo nariz, 2, expirar, ou soltar o ar, 3, inspirar, 4, soltamos o ar, e assim até 10.
10 supõe-se que é soltar o ar, e depois não continuamos para 11, 20 ou 5.000, mas regredimos, não é? Uma técnica de progressão e regressão. Contar até 10 e depois 10 ao regredir, se 10 é expulsar o ar, 9 será outra vez inalar, 8 expulsar o ar e utilizamos também aí o zero, não é? 1 é inalar, 0 exalar e depois começamos outra vez o processo. A ideia também não é ficar na contagem como tal, mas tomar consciência da respiração, não é? Do inalar ou inspirar e do expirar. Bom, basicamente é isso. Há também uma recomendação às vezes, ou duas, podemos ver. Uma é se é preciso usar mantra ou não. Como tudo isto não são regras absolutas, há tradições, há práticas, tendências que usam algum mantra. A ideia do mantra é conservar a nossa mente centrada, não é? Não desperdigado com pensamentos, com imagens, etc., não é? Mas há outras tradições que não. É mais a técnica da observação da respiração, não é? Pronto, cada um que veja o que é que lhe pode ajudar. Na tradição cristã há uma tradição muito antiga, que é a tradição do nome de Jesus, não é? Tomando aquele versículo, a oração chamada de Jesus, aquele versículo bíblico em que aparece o cego Bartimeu e diz a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, muitas vezes adotou-se essa expressão e, ao mesmo tempo, com a inspiração e a expiração, não é? Podemos dizer Jesus, mentalmente, não é? Filho de Davi, depois expulsamos o ar, tem piedade de mim. Esta técnica, digamos, praticada com muita frequência, deixa também digamos, um ardor de coração, como diz um livro famoso da tradição espiritual cristã, que é O Peregrino Russo, não é? Que trata precisamente de peregrinar, de caminhar com esta técnica da oração de Jesus chamada. Bom, ou não utilizamos mantra e simplesmente tomamos consciência da respiração, não é? Finalmente, o último detalhe é as mãos. As mãos, a ideia em nenhuma das tradições é que as mãos fiquem assim perdidas, não é? E a balançar, etc., não, não é nada recomendado. Então, há diversos mudras, que são posições, especialmente, e que se utiliza também, independentemente da meditação, não é? Os mudras, os tibetanos também trabalham muito essa questão, mas na tradição hindu também há. Na tradição Zen é a mão direita que está em baixo, a esquerda fica em cima e unido pelos polegares, mais ou menos assim. Não formando um óvalo muito grande, mas mais ou menos um frente ao outro. E pousada, digamos, de uma maneira tranquila, 3 dedos abaixo do nosso umbigo, quase um bocadinho com as ilhargas, podemos ajudar um bocadinho, mas o certo é que esteja controlado, não é? A posição não seja, pronto, assim, aleatória, agora ponho as mãos desta maneira, ponho de outra, não é? Cada um vai desenvolver depois um método, mas que as mãos estejam controladas e formando uma espécie de uma campânula, não é? Campânula de meditação, onde não temos que andar a movimentar. A última coisa, então, que vou dizer é da atitude mental. Atitude mental na meditação não é no sentido aqui ocidental e português, muitas vezes que utilizamos meditar em alguma coisa ou sobre alguma coisa, como se fosse um conteúdo. Não há nenhum conteúdo a meditar, é um pouco a questão do silêncio, um pouco muito a questão do silêncio e deixar, pelo contrário, pensamentos, imagens, etc., não fixar-nos nele.
A técnica budista do termo médio é importante, porque significa que não rechaçamos os pensamentos que venham, porque podemos rechaçar, mas ao mesmo tempo depois vem, mais cedo ou mais tarde. A nossa mente é assim, mente de macaco, de maneira que não nos temos que estranhar disso. Mas também não é segui-los, porque seguir os pensamentos significa ficar concentrados a pensar. Pronto, podem ser pensamentos muito piedosos, muito verazes, muito importantes, mas não é o momento agora. Queremos transcender essa parte argumentativa da nossa mente, não é? A nossa mente argumentativa, de apresentar razões e contrarrazões, enfim, esse movimento mental trata-se um pouco de deixá-lo passar. Então é isso, deixar passar, não é? Pensamentos vêm, mas nós tranquilamente deixamos passar, ir embora, e com a permanência, a constância, se meditamos de uma maneira frequente, vamos conseguir um pouco conseguir, entre aspas, uma atitude mental correta também para a meditação. Pronto, e dito isto, se calhar outro dia podemos algum pormenor mais desenvolvê-lo. Vamos então fazer uns minutinhos de meditação. Utilizamos aqui neste sentido os toques do Zen, que são 3 toques iniciais para a meditação, e depois 2, que acaba o período, não é? Normalmente aqui no Ocidente é meia hora, 35 minutos ou 40, e depois tem uma caminhada, que podemos falar algum outro dia, se chama Kinhin, e depois volta-se à segunda parte da meditação, também com os 3 toques. Só ao final de toda a meditação é que se dá só um toque para dizer que já acabou. É uma espécie de uma gramática de som, não é? Que não é preciso falar, está a dizer, olha, acabamos ou não, mas simplesmente conhecendo, estamos atentos, e isso é que é o importante. Então vamos lá, vamos ter em conta estas coisas, já ter em conta ajuda-nos a estar centrados, e vamos começar já a praticar o holismo. E sim, saudamos. Hã? A vida está em casa dela. Ainda está em casa.
Recording in progress. Fazemos uma saudação. E um pouco movemos o corpo. Esta questão de mover o corpo é importante, aliás, na linha holística, mas precisávamos um pouco também dos movimentos. É importante, se além da meditação, e antes da meditação sobretudo, mas pronto, se não é possível antes, mas que tenhamos alguns momentos de movimentação, não é? O movimento é muito importante para o nosso corpo. Há várias técnicas, desde o yoga, desde pronto, Qigong, o Qigong, a própria ginástica sueca, que quando estive na Suécia soube que tinha influência do yoga, curiosamente. Pronto, o Makoho na tradição chinesa, enfim, e outras tradições, mas é importante a movimentação do corpo, não é? O corpo estático degrada-se também e não é bom. Então, que tenhamos umas práticas habituais, pode não ser muito tempo, aliás, seja de 10, 15 minutos, depende se já queremos fazer uma sessão de yoga é um bocadinho mais longa, mas pelo menos ao dia ter alguma movimentação desse estilo, não é? Podemos encontrar também uma tabela, há tabelas assim que podemos ir variando e pelo menos uns 10 minutos a gente poder fazer. E se podemos praticar isso antes da meditação, melhor. Pronto, com a nossa idade, já não somos gente assim, já estamos no sindicato dos cabelos brancos, normalmente, mas a movimentação sempre é importante. Sempre é importante. Adaptada, claro, às nossas possibilidades, não é? Se temos artrose, se temos isto e tal. Pronto, mas sempre a movimentação é útil para o corpo e, aliás, é também exercer um aspecto holístico importante. É gostarmos de nós próprios também. É como fazer-nos bem a nós próprios, não é? Digamos, há uma satisfação física em a gente expandir, a gente deixar as contrações, não é? A gente poder movimentar-se, não é? E são coisas muito naturais, não significa fazer nada do outro mundo. Nós já temos o corpo está aí, não é? Como também a meditação está aí, não é preciso grandes coisas, então pronto, se fazemos com algum professor, pronto, vai nos ajudar, mas acostumarmos a ter um bocadinho essa iniciativa, acho que seria muito holístico também. Holístico, integração, neste caso, de corpo, mente, espírito. Bom, então, dito isto e praticado, e oxalá que se animem com os que não praticam ainda a meditação diária, poderem animar-se um pouco como resultado deste seminário sobre o holismo. Vamos ver algumas coisas um bocadinho mais informativas também sobre o holismo, mas que nos ajudam a entender o que é que significa. Bom, a palavra paradigma acho que é conhecida já por muitos, não é? Paradigma, um dos grandes introdutores foi o Thomas Kuhn, neste livro famoso já do século passado, não é? A estrutura das revoluções científicas, que tem sempre esse sentido assim de norma, de modelo, não é? Um paradigma é algo que nos dá um cânon, por assim dizer, não é? Há muitos cânones, pode haver um cânon de beleza,
Pode haver um cânon todo o tipo, não é? Este é um cânon que nos ajuda a pensar também, a ter um modelo, um estilo de pensar, se queremos dizer de uma maneira assim um bocadinho mais suave. Então, paradigma holístico refere-se a uma maneira de pensar, mas eu diria que é mais do que uma maneira de pensar. Não é simplesmente uma filosofia, é uma maneira de sentir, a não ser o que é que entendemos por filosofia, certamente, não é? Se entendemos filosofia não tanto exercício mental ou especulativo, mas entendemos uma atitude de vida, como muitas vezes na antiguidade, até aqui no Ocidente foi, então nesse sentido é uma maneira de nos comportar, uma maneira de agir perante o mundo, não é? Digamos, é um estilo, uma forma de vida até, não é? Então, nesse sentido, o que é que quer dizer holismo? Holismo, a palavra já foi analisada, não é? Digamos, talvez os professores de grego poderiam dizer, podemos confirmar isso, mas a distinção entre duas palavras em grego, uma é holos, holon, posso talvez tentar escrever aqui embaixo, vamos lá ver no chat, holon, e daí vem holismo, e outra é um adjetivo, sim, passa, pan, masculino, feminino, neutro, que significa o todo, pan, não é? O pan é um pouco essa ideia do todo, mas o primeiro também é todo, só que o holon é mais um todo qualitativo, vamos dizer assim, não é? O pan é mais um todo quantitativo, não é? Já vamos depois um bocadinho falar nisso, que o holismo não é tanto esse holismo da soma das partes, como é este mais quantitativo, mas mais qualitativo. Uma visão de, podemos chamar assim, totalidade. Uma visão de totalidade. Uma visão de globalização, de globalidade, não é? Das quais, na qual visão intervém, sem dúvida, aspectos concretos, não é? Sem dúvida, mas é mais do que a soma desses aspectos concretos. Isto é importante um bocadinho salientar, e vamos aqui ao ver as teses do holismo, a ver isto também um bocadinho mais devagar. Mas no fundo é para que saibamos, a palavra holístico então vem deste holon, e que significa, portanto, uma totalidade. Pronto, também pode ser muito amplo, não é? Uma totalidade. O que é uma totalidade? Pode haver totalidades também, plural. Por exemplo, o nosso ser, nós como seres humanos somos uma totalidade, não é? Temos, bom, montões de moléculas, de átomos, trilhões talvez de átomos, e também temos as nossas bactérias, não é? Havia um filósofo famoso, Ortega y Gasset, que dizia: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Pronto, hoje podíamos dizer: eu sou eu e as minhas bactérias. Pronto, também nos habitam as bactérias, não é? E não são necessariamente negativas, não é? Fazem parte e são positivas, e sem elas, se calhar, não poderíamos também viver. Mas somos um todo muito complexo, também de pensamento, de sentimentos, de experiências. A nossa totalidade, como tal, é bastante complexa, não é? Portanto, de alguma maneira, ao tratarmos o problema do holismo, a questão do holismo, tratamos também com questões de complexidade. Mas holons podemos entender, por exemplo, o nosso universo, não é? O nosso universo. Isso leva-nos também a uma questão talvez interessante, que é a seguinte, que alguns de vocês que já se perguntaram: quando é que começou o holismo? Mas isto não é uma pergunta assim para responder assim academicamente e rapidamente, porque perde-se na nuvem dos tempos, não é? Quando é que o ser humano se comporta como holístico? Eu dizia desde que o ser humano seja ser humano como tal, não é? Desde o mais primitivo ser humano
já estava presente também uma visão de totalidade, ou de alguns momentos da sua vida faria isso. Vamos especular um bocadinho. Pensemos naqueles caçadores-recoletores, ou naqueles nómadas itinerantes. Pronto, tinham problemas concretos a resolver, não é? Problemas a resolver, que não fossem atacados por animais, digamos, que os pudessem matar ou tal, pronto, e ao mesmo tempo tinham que caçar para comer, ou inclusive antes disso, um bocadinho segundo outras teorias, que eram vegetarianos. Mas seja como for, tinha problemas concretos que tinha a resolver. Quando descobre também o fogo, que vai ser um elemento fundamental, não é, para a cultura, não só para cozer os alimentos, como para aquecer, não é, em certas situações ecológicas um pouco difíceis para o ser humano. Pronto, são problemas concretos, como manter o fogo, como gerá-lo, como que técnicas. Ok, somos animais tecnológicos, não é? Desde o momento em que juntamos dois paus, e um pau já é a tecnologia, mas o ser humano também teve essa. Não é muito difícil pensar que há algum momento que se calhar que já comeu ou que já está noutra situação, também perguntar-se por o que é isto dos planetas, ou se calhar ainda nem sabia que havia planetas, mas dos astros, estas luzes que estão aí no céu, o que é isso, não é? Será que eu tenho alguma relação com isso? Os próprios animais e plantas, não é? Qual é a relação que eu tenho com isso? E o ser, que nós dizemos assim, mais primitivo, sentia-se muito mais integrado com a natureza do que talvez nós, na modernidade, não é? Vivemos assim urbanamente e vivemos às vezes fora da natureza, não é? Só preocupados com o tempo, não com o espaço. Pronto, há jardins, felizmente, ainda podemos utilizar, mas essa interconexão do ser humano primitivo com o que lhe rodeava e também a nível social era muito, possivelmente muito mais forte do que nós pensamos e que nós até podemos hoje, digamos, vivenciar. Portanto, a ideia de uma totalidade, depois a ideia também de deuses, ou de Deus, ou de deusa, não é? Existe um princípio único, criou o cosmos ou não? Seja qual for a resposta, há uma tentativa de fazer perguntas gerais, não é? Vamos chamar assim agora de uma maneira mais simples, holísticas, não é? E sentir um pouco essa conexão com, portanto, com a natureza, com os animais, com as plantas, com o clima, com o céu. O céu significava a chuva, a terra significava que ia ser fecundada. Esse problema da fecundidade também é um tema muito importante, porque precisava comer, o ser humano precisa comer e também reproduzir-se. Ahm, Portanto, tudo isso faz parte também de uma visão mais ampla das coisas do que simplesmente só os problemas técnicos que teria que resolver, não é? A própria ciência, de alguma maneira, e o ser humano é científico desde que nasce, também era um pouco isso, não é? Como é que eu posso aproveitar, como é que eu posso dominar estas forças, ou são elas que me dominam a mim? Sempre houve a ideia de que pudéssemos aproveitar, digamos, a natureza ao nosso serviço, o resto da natureza, porque nós somos natureza, aproveitar tudo isso. E então era um conhecimento ao mesmo tempo um pouco mais amplo, podemos chamar teórico, mas também prático, não é? Se eu conheço as forças da natureza e sei como é que eu estou integrando ela, também posso aproveitar melhor, até, por exemplo, o tema da saúde, não é? O tema da saúde. Digamos, conhecer as plantas, a fitoterapia, os tratamentos de proteção, também formavam parte desde muito cedo do ser humano e, portanto, tinham esse sentido de generalidade, não é? Vamos chamar assim holístico em sentido amplo. Portanto, de uma maneira assim espontânea, talvez informal,
podemos dizer que o holismo esteve desde que o ser humano existe, não é? No qual está relacionada com as grandes perguntas também que o ser humano faz, não é? Isso existiu desde sempre. Só que, quando falamos agora de holismo e paradigma holístico, referimos a algo um pouco mais moderno. Podemos chamar o holismo moderno. Tudo bem até agora? Entende-se um bocadinho, estamos a especular, mas acho que o do conhecemos, não é? Dos seres humanos e as informações que temos, esteve sempre presente essa ideia, não é? Essa ideia um pouco mais de uma globalidade, uma globalização, podemos chamar assim. Sim, a globalização económica não é só, digamos, do século passado, não é? Sempre houve, de alguma maneira, comércio, intercâmbio, produção de ponto de alimentos e de produtos que se intercambiavam, não é? Naquela altura não havia tanto dinheiro como tal, ou se houve dinheiro era com outro sentido, mas certamente está muito presente em toda a humanidade essa questão holística. Portanto, desenvolver o holismo conscientemente é desenvolver algo profundamente humano. É o que queremos também dizer aqui. Quer dizer, não é, pronto, uma coisa curiosa, olha, vamos divertir-nos um bocadinho também, imaginativo. Não, desenvolver o holismo é desenvolver algo da essência humana, se podemos falar assim, não é? Pronto, o conceito de essência, natureza humana pode ser muito discutível, tanto do ponto de vista científico como filosófico e até teológico, mas vamos entender no sentido mais amplo da palavra, algo da condição humana, se queremos dizer assim, não é? Essa vivência e essa percepção da totalidade, não é? Muitas vezes intuitiva, às vezes mais racionalizada, como foi, certamente. A gente fica surpreendido como já por exemplo, nas covas, há produções artísticas já onde mostram uma grande processo de racionalização. Claro, adaptado àquela época, não é? Mas mostra muitos elementos aí importantes, a própria arte também. Podíamos pensar, bom, se o ser humano quer sobreviver economicamente, porque é que a arte? Não, e a arte tem o seu aspecto importante, forma parte já desde a cultura humana e tem um sentido também, ou deve ter um sentido. Se não seja, pelo menos pelo sentido que as plantas têm certas cores mais brilhantes para que possa-se fazer o processo de polinização, por exemplo. Pronto, já teríamos aí um sentido prático da arte, mas forma parte também do ser humano, forma parte um pouco desse sentido contemplativo, vamos dizer assim, não é? Que está presente em cada ser humano e que pode ser desenvolvido ou subdesenvolvido, não é? Não estamos muitas vezes na nossa sociedade em tempos agora de muitas vezes de desenvolver às vezes estas capacidades mais profundas por várias causas, mas é importante ter em conta isto. Agora, então, o que nós queremos dizer com holismo é mais um aspecto mais recente, não é? É o holismo moderno. É já uma reflexão mais elaborada, também que tendo em conta o que foi do ser humano, desde o mais primitivo até agora, mas já com uma certa as características de pensar, não é? Todo pensamento, portanto, toda prática pode ser holística ou não, não é? Mas já vamos ver se é algo que é anti-holístico, não é? Ou como foi formulado. Mas enfim. Então, sim, aí podemos já começar a datar o holismo como paradigma já na modernidade, não é? Se bem que ainda assim não é fácil, não é? Não é fácil. Eu diria que grande parte dos filósofos, consciente ou inconscientemente, foram holísticos, porque tentaram pensar, ter uma mundivisão, não é? O que os alemães, desculpem pôr aqui um bocadinho
não é por pedanteria, mas para só virem alguma vez esta expressão. Vamos lá ver. E aí há alguns que sabem alemão, portanto, tentemos pôr o melhor possível. Weltanschauung, que significa assim como intuição do mundo. Weltanschauung, intuição do mundo, ou visão do mundo, e que normalmente se traduz assim, uma mundivisão, não é? Podíamos talvez traduzir em português. Então esta visão assim mais holística, tem alguns hitos aí fundamentais. Um deles é, pelo menos com o nome que já aparece, das primeiras vezes que aparece o nome, que eu saiba, tenho aqui uma fotocópia, é deste livro, Holism and Evolution, que é do autor que eu vou pôr aqui em baixo, que é um sul-africano, Jan Christian Smuts, que uma vez já citei. Agora, por acaso, tive a possibilidade de conseguir e estar a ler. Tenho uma versão inglesa. E já vou dizer que ano, mais ou menos, mas ele chama-se Jan. Espero estar a pronunciar bem, porque Christian Smuts. Espero que se diga assim, senão vamos averiguar. E que escreve este livro que chamou Holism, em inglês, Holism and Evolution. Ok. Este livro foi publicado em 1926, se bem que o texto tenho aqui, eu já em 1925 já o tinha praticamente acabado, e disse que também tinha estudos anteriores sobre isto, de maneira que, mas podemos dizer que de uma maneira assim mais datável, por assim dizer, seria neste ano de 1926, não é? Tenho aqui a referência, deixem-me só aceder. Esta é uma edição mais moderna, não é? Esta é uma edição de 1986. Mas diz aqui, este livro foi publicado originalmente para Macmillan and Company em 1926. Portanto, podemos situar com esta palavra holismo neste livro digamos, do nosso amigo Jan Christian Smuts. Bom, é importante uma curiosidade, não é? Enfim, este livro era tido em grande aceitação pelo Einstein mesmo, não é? Considerava um dos livros melhores escritos sobre esta temática, no qual, então, o autor pretende desenvolver uma relação nova, uma nova conceptualização do que entendemos por matéria, por vida e por mente, não é? Coisas que nas ciências clássicas, pronto, a matéria tratada desde a física ou desde a química, o tema da vida tratado desde a biologia, hoje também já temos a bioquímica e outras, e o tema da mente, da psicologia, não é? Ele tentava como encaixar estes aspectos, não é? Como encaixar estes aspectos, e era consciente que tinha havido mudanças também de visão do que é que significa a matéria, no século XIX sobretudo, matéria, vida e digamos, e mente humana. E tomava consciência que já aquelas visões do século XIX já estavam tanto superadas, não é? Então havia que conseguir outro encaixe entre estes elementos que são muito importantes, não é? Por exemplo, já aquele materialismo do século XIX, de uma matéria estática e tal, já lhe parecia que aquilo não encaixava com o que sabemos hoje, não é? Ele cita também a revolução do Einstein, o que significou, e é curioso, já em 1926, hoje em dia Einstein é
uma pedra incontornável, mas em 1926 já era conhecido, mas ainda não tinha todo o prestígio que depois conseguiu um bocadinho posteriormente, se bem que já tinha publicado a teoria da relatividade, tanto particular como geral, mas realmente tem em conta isso e era consciente que já tinha que haver outra reformulação desses elementos que constituem grande parte da nossa existência, não é? Matéria, vida, o que é vida e o que é também mente, não é? Que algumas vezes parecem mais definidas de uma maneira mais poética, no mau sentido da palavra, do que até cientificamente. Muito bem, como digo, eu estou a começar a ler o livro, estou a ver esses aspectos, mas vai então dar pé a outra ideia, a outro paradigma, não é? Vamos depois vendo outros autores, não é? Que também trabalharam essa questão, mas podemos dizer que o Christian Smuts é talvez o iniciador, o que dá o pontapé de saída do holismo moderno. Pronto, este também é um personagem um bocadinho curioso. Ele chegou a ser, era, bom, filósofo, pessoa interessada na cultura, mas também chegou a ser presidente da África do Sul. E com certas tendências de apartheid naquela altura. Não talvez o apartheid tão brutal como depois existiu, mas certamente ele ainda está nessa concepção. Para que vejamos que todos os seres humanos somos um bocadinho limitados também, não é? Ele foi grande amigo do Gandhi. Curiosamente, o Gandhi esteve na África do Sul, como sabem, e eram grandes amigos, se bem que tinham ideias diferentes. Mas isso também é interessante, não é? Interessante como se pode ser amigo tendo formulações diferentes. De todas formas, o Smuts era suficientemente aberto de mente para dar-se conta do valor do Gandhi. E, como digo, o Gandhi, quando esteve na prisão, o Gandhi fazia muito também trabalho manual, que é outro aspecto interessante do holismo, conjugar o trabalho manual com o trabalho intelectual e espiritual, etc. E fazia alpargatas. Então ofereceu umas alpargatas ao Christian Smuts, quando se viram, e o Christian Smuts disse que não era digno de receber isso do Gandhi. Pronto, é para ver como se apreciavam um ao outro e, e ter em conta, pronto, também as limitações que tinha o Smuts, mas pronto, teve esta grande intuição de um pouco pôr a andar este novo paradigma, que é o paradigma holístico e que às vezes não é fácil um pouco entender. Pronto, eu acho que como introdução histórica, se alguém depois vocês quiser pesquisar a fundo mais, digamos, mais aspectos do holismo e descobrir, eu aqui no meu livro tento descobrir precedentes do holismo em filósofos históricos, não é? Se bem que não tinham todos exatamente esta visão holística, mas aproximavam-se, não é? Aproximavam-se um bocadinho e mais do que aproximar, tinham elementos que podem ser integradas numa visão holística. Mas sendo assim, eu queria era comentar hoje, não sei se acabaremos hoje, pronto, o programa também é um bocadinho flexível, podemos estender-nos um bocadinho mais para a próxima sessão ou retrair um pouco em função. Eu queria comentar aqui então o que eu chamei na minha pesquisa as 10 teses fundamentais do holismo, não é? São 10, podiam ser 12, ou podiam ser mais, mas também não interessa muitos mais para poder entender. Em concreto, quem tiver o meu livro, está na página 468.917, quais são estas teses. De uma maneira assim provocadora, dei-lhe o nome de decálogo, mas certamente isso não é muito holístico também, não é? Porque a ideia não é ter dogmas, mas sim ter princípios estruturantes que nos possam ajudar, mas não dogmas especialmente, e muito menos em filosofia. Pronto, então vou comentar os 10, e como digo, se não acabo hoje, continuaremos o próximo dia.
E também, se alguma coisa não está clara, por favor, podem me interromper e tento explicar, não é? Sim, Ivo? Qual era a página no livro, por favor, Frei? 468. Já está Obrigado. no final. Sai também antes, mas é na parte já final, que são o resumo, no capítulo 9, conclusões, eh, etc., que Muito eu bem. chamo aqui adenda epistemológica e metodológica, rumo ao sociolismo, Já, etc. já Então, na está. 468, tem as 10 teses, depois tenta agrupá-las, mas pelo menos as Feito. 10 aparecem aqui, não é? Obrigado. Então vamos lá ver um pouco o que é que estas são. A primeira tese diz assim: a realidade é um todo fluente, dinâmico, em permanente atividade. Não é? O que chama aqui o princípio heraclitiano, do Heráclito de Éfeso. E, no entanto, há também repouso e quietude noutro âmbito da realidade, o chamado princípio parmenidiano, de Parménides, de Elea. O que é que isto quer dizer? Pronto, quer dizer que um dos princípios básicos do holismo é ter em conta o dinamismo total da realidade, não é? A realidade não é estática. A realidade é um contínuo movimentar-se, o qual é uma das principais aquisições hoje da ciência, que já vem desde há uns séculos atrás, mas hoje de uma maneira muito mais clara. Nada está estático, tudo está em perfeito movimento. Os gregos ainda pensavam que, pronto, que a Terra estava estática, e não só os gregos, também os israelitas e outros povos pensavam que a Terra era. Alguns pensavam que era plana, depois já começaram a ver que não encaixava bem ser plana, ser redonda, mas sobretudo que estava estática. E, como parece evidente que o Sol nasce, não é? Pelo leste, não é? E depois pelo oeste, essa ideia que o Sol é que anda à nossa volta, pronto, os outros planetas também. Mas nesta tentativa holística já tinham a ideia de que sim, giravam, mas eram, digamos, o movimento circular, como entendido como um movimento perfeito. Pronto, o movimento circular, de alguma maneira, não é tanto um movimento, porque volta outra vez ao mesmo ponto, não é? Volta outra vez aos 180 graus, volta outra vez, pronto, e nos 360 repete-se, não é? Mas não façam como aquele político que dizia: isto precisa de uma mudança radical, precisamos de uma mudança de 360 graus. Portanto, voltar outra vez ao mesmo lado, não haver nenhum movimento. Bom, então, hoje parece algo evidente que, desde a própria ciência, mas também na antiguidade, houve sempre pensadores que tiveram em conta isso. A realidade é dinâmica, fluida, nunca está nunca parada. O Heráclito tinha aquela expressão, não é? Que estudamos talvez na escola, pantarrei, não é? Tudo flui, não é? Não podes entrar no rio e tomar banho nas mesmas águas, já são outras águas, não é? Isso que nós estudávamos, no fundo é isso, essa visão um pouco poética, mas de uma visão de que realmente nada está estático. E hoje tremendamente confirmado pela ciência, não é? Ao longo da história, pensamentos como o budismo também teve sempre muito claro isso, tudo é dinâmico. O próprio cristianismo também tinha um pouco essa ideia, na ideia que tudo passa, tudo se transforma, não temos aqui morada permanente, todas essas coisas. Mas sim, pensava que havia algo de permanente, mas não era aqui nesta realidade que vivemos. E já agora com referência à cosmologia, tanto em Platão como em Aristóteles havia a ideia do mundo sublunar e do mundo supralunar. Entende-se, não é? Um mundo abaixo da Lua para baixo, onde estava a Terra, e o mundo supralunar que estava por cima disso. Então, o mundo sublunar era o mundo, digamos, da decadência,
digamos, da geração e destruição. Bom, não tinham a ideia de destruição, mas de transformação, não é? O mundo da corrupção, por assim dizer. Mas o mundo supralunar era um mundo perfeito, um pouco das esferas celestes também, dos deuses, etc., que era um mundo que realmente era permanente, não é? Tinha um bocadinho esta ideia. Pronto, então parece que não há problema em aceitar que tudo é fluente, dinâmico, mas pusemos também aqui, e entre aspas, ou pelo menos uma aspa, há também repouso e quietude noutro âmbito da realidade com maiúscula. Pronto, pode ser algo que não vejamos com os nossos olhos, mas ter um pouco essa noção de que há algo que permanece, não é? Não exatamente estático. Cuidado, às vezes pode haver a confusão entre pensar permanência é estático e não, a permanência não necessariamente é estática, também está em transformação ou, digamos, em dinamismo, mas é permanente. E então pensar que as experiências, digamos, holísticas, que eu depois vou chamar vivências holísticas, etc., são também experiências de uma, digamos, de uma transcendência de repouso, vamos dizer assim, não é? De permanência. Que tentei aqui pondo um bocadinho mais como metáfora, princípio parmenídeo, de Parménides. Ora, Parménides era o antagonista do Heráclito, ou Heráclito do Parménides, não sei muito bem qual é que é o anterior e qual é que quem reage a quem, mas o Parménides pensava, não, tudo não pode estar em movimento. É verdade que os nossos olhos veem as coisas em movimento, mas isso é os olhos físicos. A nossa razão não pode pensar que tudo seja e não seja, não é? Porque movimento quer dizer isso, é agora assim, depois deixa de ser. Eram poucas as reflexões metafísicas, não é? Depois também o Platão e Aristóteles tentaram tomar isso. Mas então ele diz: não, os olhos da razão mostram-nos que o movimento é aparente, não é? O movimento é aparente. O que existe precisamente é o ser como tal, um ser único, e que, pronto, supostamente nós vemos-lo assim como cambiante, mas no fundo não há nem geração nem corrupção, por assim dizer, não é? É tudo dentro desse ser. Não é exatamente assim como quer falar da permanência, não é? Mais uma permanência que se capta desde a intuição, que falaremos um bocadinho depois, mas é a ideia que, pronto, isso também está presente, não é? Um bocadinho como a ideia do furacão, não é? O olho do furacão. O olho do furacão está em repouso enquanto tudo o resto anda. É nesse sentido, talvez relativo de repouso, que tentamos aqui um pouco conjugar. É um tema também polémico nas diversas espiritualidades, também há quem admitiu, sim, sem dúvida, talvez a tendência, perdão, hindu é também pensar no permanente, dentro do dinamismo, mas o budismo é mais da impermanência, permanência total, não é? Mas pronto, podíamos tentar depois identificar este âmbito da realidade que seja mais permanente, não é? Se bem que permanente aqui não quer dizer que seja estático. Ok? Se alguma coisa até agora. 2. A realidade é uma totalidade unitária. Parece ser isto algo que presente nos diversos pensamentos holísticos, não é? É uma totalidade unitária, não é uma totalidade amorfa ou, digamos assim, caótica, não é? Pomos aqui, o todo é um. As partes são sempre partes de um todo. O todo é mais que a soma das partes e o todo está nas partes. Aqui há muita coisa dito só nestas frases que eu gostaria um bocadinho de tentar explicar. Ok, esta relação entre o todo e as partes muitas vezes é uma relação quantitativa, não é? Pensamos, pronto, o todo será a soma das partes.
Mas uma das afirmações mais importantes do holismo, e não só do holismo, talvez podemos chamar também da teoria de sistemas, é que o todo é mais do que a soma das partes, não é? Podemos fazer assim um bocadinho, tentar explicar isto da maneira mais simples, até do ponto de vista matemático. Imaginemos um conjunto A com 3 elementos. Vamos chamar A, B, C, com letras minúsculas, não é? E fechamos, pronto, que é um conjunto muito, muito escasso, não é? Porque a realidade é muito mais complexa do que isso. Pronto, um pensamento que seja mais reducionista e que se limite a somar as partes, diria, claro, o conjunto A com maiúscula é igual a A com minúscula mais B mais C. Mas então aqui aparece o pensamento holístico e diz, sim, esses elementos constituem o conjunto A com maiúscula, mas há mais coisas. Há mais coisas. Este haver mais coisas é que é o interessante. É que é o interessante e o que dá um sentido realmente a este pensamento holístico. O que é que são essas mais coisas? É o conceito de relação ou inter-relação, não é? Não basta definir de uma maneira estática A mais B mais C, mas precisamos também de ver as relações entre A e B. Podemos representar isso um A pequeno, um R e maiúsculo e B. Podemos também relações entre A e C, não é? E depois as A com B com relação a C, não é? Ou BC com relação a A. Podemos também entender a relação estabelecida, ou as inter-relações entre cada um destes elementos e o todo como tal, do conjunto A. Pronto, podemos ver aqui muitos aspectos mais que nos levam a dizer que não basta a soma das partes, não é? Que o todo é mais do que a soma das partes. Tentemos pôr um exemplo assim um bocadinho também simples. Pronto, aqui estamos um grupo de pessoas, não é? Podemos ser 6, 7, 10. O grupo não é simplesmente somar cada um de nós, não é? Mas também as inter-relações que se dão, não é? Positivas, negativas, o que seja, mas é muito mais rico do que simplesmente uma soma estática dos elementos que o contém, não é? Então, este tema da relação, da inter-relação, não é? É um dos elementos fundamentais realmente para entender o holismo, não é? Há um exercício, por assim dizer, de maior amplitude, cada vez maior amplitude e cada vez mais profundo entre vários elementos entre si. E estamos a falar, neste caso, este exemplo banal, de 3 elementos. Agora imaginem que são, se vamos chamar assim um sistema, são muitos elementos, quais serão as inter-relações que fazem entre uns e outros, não é? Aliás, este conceito é muito importante em ecologia, porque significa realmente os ecossistemas, não é? Ecossistemas é a aplicação prática também deste princípio, não é? Todas essas inter-relações que se dão entre os próprios elementos constitutivos, mas também com o que podemos chamar o clima, podemos chamar... Bom, é quase indefinível todos esses elementos e todas essas relações que podemos ter, mas dá para entender, não é? Mas há aqui uma afirmação que depois defendemos um bocadinho mais à frente, no quarto, que é que, digamos assim, que o todo está nas partes. Se vamos utilizar este esquema assim, linear, partes e todo, também é característico digamos, do holismo, este pensar que esse todo, essa totalidade está presente nas diversas partes constitutivas, não é? Não é que seja preciso somar uma a outra para ter realmente a síntese final que é esse todo. Não, é que esse todo, qualitativamente, está presente também nas partes. Eu acho que isto é interessante também no tema das clonações, não é? Que se a gente começa a pensar, pronto, havia que ver que célula é que seja possível fazer, mas no fundo uma célula tem informação de todo o corpo e a partir de uma célula pode-se reproduzir
digamos, claro, tem a sua técnica, a perguntar aos biólogos e tal, e escolher uma boa, mas é possível reproduzir a partir de uma única célula. Então, como é que é isto? Uma visão assim mais reducionista, mais mecanicista, não é? Seria, bom, temos que somar todas as células, não é? Mas não, aqui há informação, digamos, essencial, por utilizar esta palavra, reduzida, mas o suficientemente importante para reproduzir através de uma única célula, não é? E de alguma maneira as nossas células têm todas a marca da casa, por assim dizer, não é? Isso é interessante. Isto vai ser importante também do ponto de vista ético e político, não é? O aspecto que o todo está nas partes, está presente nas partes, não é? Ok, talvez depois seguimos isso um bocadinho no ponto 4, na tese 4. Até agora, tudo bem? Dá para acompanhar? Ok. O 3 diz: tudo está em relação com tudo. Em interconectividade ou interrelacionalidade absoluta. Isto é chamado o paradigma ecológico também, e a chamada hipótese Gaia do Lovelock, um famoso ecólogo, faleceu também há pouco, com 100 e tal anos, e pronto, ele dizia já não é uma hipótese, ele dizia já uma teoria, não é? O Lovelock, ele fez uns trabalhos para a NASA e tentava descobrir, pronto, ou pediram-lhe para descobrir um bocadinho o planeta, quer dizer, não é descobrir, já estava descoberto, mas quer dizer, tentar analisar o planeta Marte. Então, acho que era o Marte, sim. E então, o que ficou claro para ele não era tanto em Marte como a própria Terra. De alguma maneira, por comparação, ele tomou uma concepção que aqui podemos chamar bastante holística, não é? Ou holística, que é a Terra como um organismo, o planeta Terra como um superorganismo, aliás, não é? Quer dizer, não é simplesmente que tenha estes elementos ou outros, mas podemos considerar a Terra, o planeta Terra, como um único organismo, do qual nós, seres humanos, também somos uma parte, não é? Também somos a Terra, não é? Mas não é o conjunto simplesmente de todos esses aspectos, mas é sobretudo um superorganismo. Então, desde os átomos mais primitivos, e agora hoje diríamos desde os quarks, até à estrutura mais complexa da Terra, do planeta Terra, isto só falando da Terra. Se pensamos no cosmos, então, forma tudo um organismo. Nós somos elementos desse organismo que é a Terra. Se nós, como seres humanos, somos disfuncionais ao planeta, porque geramos os problemas também ecológicos que estão a gerar, pronto, o planeta algum dia pode eliminar-nos. E não acontece nada, como já desapareceram outras espécies, não é? Os dinossauros desapareceram. Um bocadinho também interessante para pensar a teoria do Darwin, não é? Não é simplesmente que seja o mais forte. É verdade que eles dominaram, parece, naquela altura, mas aconteceu algum. Pronto, todos tendem a pensar que é um meteorito e que está lá no México, no Yucatán, uma coisa assim, não é? E que de alguma maneira chocou com a Terra e criou outro, digamos, por assim dizer, entorpecimento com respeito ao Sol, não é? Quer dizer, mudaram as relações ou as condições ecológicas do planeta. E, portanto, não estavam adaptados. Os dinossauros não estavam adaptados, eram os mais fortes, etc., mas não os mais adaptados. E a ideia do Darwin é que é sempre o mais adaptado, aquele que predomina, não é? Não sei se naquela altura havia alguns pequenos animais, certamente haveria, mas pronto, nas novas condições adaptaram-se e puderam sobreviver, não é? E os dinossauros lá se foram de viagem, não é? Desapareceram do nosso planeta há uns quantos milhões de anos. Mas
pronto, de alguma maneira nós podemos agradecer, se olhamos a coisa de uma maneira assim egocêntrica, desde o nosso ponto de vista da espécie humana, porque senão, se calhar, ia ser difícil desenvolvermos aqui a vida neste planeta se eles estivessem presentes. Mas, enfim, mudaram as condições, portanto, esses animais desapareceram e pronto, e alguns outros permaneceram, entre eles nós pudéssemos desenvolver e enfim. Mas a ideia é que o planeta Terra é um super-organismo, não é? O clima é também, podemos pensar assim, de uma maneira um pouco egocêntrica, a manifestação da temperatura desse planeta, não é? Como nós temos uma temperatura e podemos saber que estamos doentes ou tal, quando há uma temperatura superior ao nosso habitual, então o planeta também pode estar realmente doente e pode ser isso um pouco complicado também. Pronto, então tudo está em interrelação. O que é que está não interrelacionado? Isso é difícil de dizer, não é? Eu acho que não existe. Que elemento é que não tem relação? Pode estar longe, quer dizer, pode ser que interaja com o que está mais próximo, não é? E o mais próximo com outros elementos, mas tudo está interrelacionado. Daqui vem uma ideia também interessante, se calhar hoje não vamos acabar, mas pronto, não há problema, que é a chamada teoria dos campos mórficos, que alguma vez já estudamos. Vou pôr aqui o autor que desenvolveu isso, que foi um biólogo britânico, acho que ainda vive, Rupert Sheldrake. Que eu saiba, uma versão espanhola, eu devo ter por aí, já li, não é uma forma nova de vida, uma coisa assim que ele tenta. O que é que significam os campos mórficos? No fundo, é uma proposta de que, vamos lá ver se eu consigo explicar bem isto, como não sou biólogo nem físico, é preciso ter uma certa precisão, mas são campos, portanto, são interrelações, são sistemas também, mas que reproduzem determinadas formas. Morfé em grego significa formas, não é? Vamos pôr talvez um exemplo simples para poder entender. Vamos supor, aliás, é chamada assim também a hipótese do centésimo macaco. Pronto, uns dizem que isto não existiu, outros dizem que pode ter existido, mas certamente, se calhar, encontram-se exemplos deste. Suponhamos que numa ilha isolada, o macaco desenvolve, por descoberta, por experiência, uma técnica nova para comer cocos, não é? Ou para obter os cocos. Essa técnica parece bastante vantajosa e propaga-se por aqueles conjunto de macacos dessa ilha, ilha X, não é? O curioso é que ele tenta dizer é que se pode observar que, passado aí um tempo, noutra ilha distante e que não teve contacto com essa ilha A, com essa ilha X, vamos chamar assim, a ilha Y, também começa a descobrir e a aplicar essa nova técnica para comer os cocos, ou para obter os cocos. É difícil poder explicar isto como um contacto, digamos assim, meramente de encontro, não é? Parece não haver. E, no entanto, aí está também essa técnica nova. Como explicar isso? Então, ele tenta dizer e tenta explicar na sua concepção biológica que há, digamos, como é que dizer a palavra? Há similitudes formais que se podem reproduzir independentemente do espaço e do tempo, não é? Noutros contextos, sem haver contacto físico. Pronto, isto pode ser para bem ou para mal. A guerra também pode ser uma descoberta que fizeram e pode não ser muito positiva e que se reproduz.
Ele tenta também dizer nesse livro, acho que chama Uma Nova Forma de Vida. Eu depois posso procurar e se alguém tem interesse posso até dar a referência. Há uma editora espanhola que se chama Queiroz, que tem muitos livros deste estilo holísticos e com fundamentação científica. Também é preciso alguma coisa um pouco mais séria. E então ele tenta mostrar como a primeira vez, ele diz, não é simplesmente um aspecto humano ou de animais, a primeira vez que houve os cristais, uma cristalização que gerou uma determinada forma, a segunda vez já vai ser muito mais provável que exista do que antes que existisse essa primeira vez. Quer dizer, há uma espécie de memória física, por assim dizer, do cosmos, do planeta, com respeito a determinadas estruturas que se vão reproduzir em contextos independentemente do espaço e do tempo. Bom, esta das cristalizações, pronto, pode dar que pensar, não é? Ou pode ser exatamente concebida numa sucessão no tempo, não é? Mas qualquer elemento que é repetido, triplicado ou quadriplicado, tem mais possibilidades de existir uma quinta vez do que aquela que não existiu ou só tem uma vez. Né? Um pouco esta ideia que ele tenta explicar e depois também até pôr exemplos e pôr até possibilidades de fazer experiências, não é? Fazer experiências. Havia por aí já estamos um pouco em cima da hora, havia alguns estudos, por exemplo, curiosos, a partir daqui, que era sobre aqueles casos em que os cães ou os gatos sabem quando vai vir o dono em horas extemporâneas. Quer dizer, pronto, se calhar havia uma senhora que dizia que sabia que o marido ia chegar, o marido trabalhava, parece que no exército, não sei o que mais, então tinha umas horas assim muito estapafúrdias, e ela diz que sabia que o marido estava a chegar porque o cão, aproximadamente uma meia hora, ia farejar a porta. Então já sabia, bom, é a altura de já começar a pôr aqui a comida, a preparar a comida ou pôr em cima. Agora, a pergunta era como é que o cão sabe isso? O cão ou o gato? E, aliás, era repetitivo. Quer dizer, estatisticamente comprovava-se que, pronto, não sei se era de 100%, mas de uma alta probabilidade, que como se o cão tivesse essa possibilidade de saber. Então fizeram várias experiências. Começaram a pensar, não, é que o cão se calhar tem uma grande capacidade auditiva e é capaz de sentir as vibrações do carro que está a chegar. Então mudaram de carro. E o cão continuava a fazer a mesma coisa. Continuava aproximadamente meia hora. Então, por várias experiências e por várias constatações, chegaram a uma conclusão. Quando esse senhor decidia sair do trabalho para ir para casa, é quando o cão aproximava-se lá da porta, farejar e todo contente, porque ia encontrar o dono em breve, não é? Agora, como explicar isso do ponto de vista assim de uma biologia, digamos assim, normalizada? É difícil, a não ser que se admita essa possibilidade de campos mórficos que interajam à distância e que podem ter em conta estes parâmetros que muitas vezes se nos escapa, não é? Não é só um exemplo de campos mórficos, mas também um exemplo de como pode haver transmissão, digamos, de experiências sem ter essa proximidade física, digamos que é, pronto, ouviu o barulho do carro e lá está o... E, aliás, até mudaram os horários, quer dizer, para evitar problemas. Não, não, mas é que ele sempre aparece às 9h30. Não, é que ele aparecia às 10 ou às 10h40. E aproximadamente o comprovável era isto, que uma meia hora o cão estava lá à espera. O cão e os cães, não é? Também fizeram com... Claro, tem que haver alguma empatia entre o cão e o dono, os donos, não é? Mas escapava-se um bocadinho à explicação meramente causal, tal como entendemos, de uma maneira, digamos, reducionista desse aspecto. Bom,
seja ou não, pelo menos é uma teoria interessante que nos leva a ir mais além deste racionalismo assim de proximidade física para tentar explicar como causa e efeito todas as coisas, não é? Pode haver muitos mais elementos aqui e já vamos tentar ver alguns mais nesta própria linha. Bom, então ficamos aqui na tese 3. Podemos ir mais rápido, isto podia-se explicar em meia hora, mas eu acho que é mais importante assim um bocadinho redondear, não é? E ver estes elementos. Porque o próximo tema acho que é sobre a relação entre ciências e holismo. Mas pronto, também já estamos a puxar aqui alguns elementos, digamos, científicos, ou pelo menos de outra maneira de interpretar a ciência, e que podem ser interessantes para o holismo, não é? Então, no próximo dia trabalhamos estes do 4 ao 6, mas leiam-nos. Eu posso mandar também, devo ter por aí num resumo, em 2 páginas, estas teses, já tenho divulgado, e pronto, para poder um bocadinho pensar sobre elas, não é? Perdão, qual é a página do seu livro? Podia repetir? 468, 469. Ponto 917. 9.17. Então, pronto, é um bocadinho, vamos ficar por aqui, já passamos um bocado da hora. Para Rui, sim, as sessões vão ficar gravadas, não é? sim, esta está gravada, Pronto, supostamente. eu para a semana, a esta hora, já tinha uma consulta marcada há mais tempo. Ok, sim. O que eu vou-vos pedir é que me escrevam e me peçam realmente para eu poder mandar, não é? Porque senão não me lembro quem é que está, quem é que não está. Bem, posso ver como está gravado, mas sim, está bem. peçam um bocadinho para eu poder estender, sim. Ok. Essa ideia. E portanto também agradeceria que ao princípio me perguntem, esta pus, se estão a gravar, porque às vezes pode escapar, já aconteceu alguma vez começar e depois, e só É mesmo às assim... 6 horas, a consulta é mesmo às 6. Claro, pronto. Mas não, fica gravado e depois eu lembro. envio. Muito bem, olha, hoje não vamos fazer estes 2 minutinhos, porque já nos passámos da hora, não queria passar muito mais. Agradecer a vossa presença e pronto, espero que ao final fique um bocadinho mais claro o que é o holismo e como é que podemos começar a pensar de maneira holística. Quer dizer, começar a pensar como é que eu na minha vida posso pensar não só da maneira tecnocrática, que também tem o seu valor, não digo que não, mas pensar holisticamente também que nos possa ajudar na nossa vida. É um tema que fica aí um bocadinho e que teremos que tratar, não é? Como viver holisticamente, não é? Porque a ideia também não é simplesmente um sonho abstrato, não é? Mas tem as suas repercussões na nossa vida, como é que podemos começar a utilizar o holismo num sentido positivo e que nos dê qualidade de vida, não é? Para também todos nós. Obrigadíssimo. Obrigado. Espero que tenham gostado, que isso seja de interesse também para a vossa prática e pronto, vamos continuar. E entretanto podem ir lendo, quer dizer, podem procurar. Agora temos a inteligência artificial, então podem procurar na inteligência artificial e se calhar no próximo dia, olha, pronto, já sabem. Já aparecem aqui com as 10 teses, já estão aí na inteligência artificial e, portanto, não me importa nada disso. Quanto mais avancemos, melhor. Ótimo. De maneira que isso seria... Então, ok. obrigado, então, boa noite. Boa Então, noite, boa boa semana. noite. Só uma coisinha. Neste sábado vamos ter, alguém se já esteve, o encontro de meditação paz-silêncio, não é? Esta hora de silêncio pela paz, não é? Que fazemos entre diversas tradições e que vamos fazer uma parte presencial ou por Zoom, não é? Quem não puder estar presencial, por Zoom. Vamos tentar esta maneira híbrida, que é um bocado difícil, mas então, neste sábado às 17 horas, às 5, quem tiver interesse, eu posso mandar o link para Está quem bem. assista, não é? Agradeço.
E trabalhamos também o Gandhi, a vida do Gandhi, nesse sentido que estamos a trabalhar sobre a não violência. Ok, pronto. Eu depois mando. Obrigado. Não sabia, Olha, pode obrigada. mandar o link. Pode mandar o link então? Sim, Sábado? sim. Ok, obrigada, Sim, obrigada. vou gerar. Eu vou lembrar. gerar. Obrigada. Boa tarde, Obrigado. obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Então, boa tarde. Boa tarde, caríssima. Quase não se te vê a cabeça, só se vê Pois assim não, os eu também óculos. estava a ver isso, mas não sei porquê. Não, é a câmara, tens que mexer um bocadinho É? a câmara para cima ou para Se baixo. calhar eu não sou muito Para poder. habilidosa nisto. Mas À tudo próxima bem. vez vou ver se consigo. Muito Pronto. bem, Manuela, também, tchauzinho. Então, Também. adeus, boa tarde. E vou Estou aqui então a ver se encerrar. Então, está bem, obrigada. Ok.